Vencida, é isso, não foi pênalti, acertou a arbitragem. Quando eu ouço agora o áudio do VAR, eu já fico assim, será que os caras estavam com a mesma interpretação, eles tomaram a decisão usando os mesmos critérios que a Renata, que você, enfim, que o Simon explicaram pra gente aqui? Bem-vindo ao Sport Center. Oi Mari, tudo bom? Como é que tá? Zupac, Calçade, prazer falar com vocês, prazer falar com fãs dos esportes. Eu até botei o óculos, ó, normalmente eu não uso óculos, porque eu não sei, em primeiro lugar, eu tô com um problema na minha visão ou a bola não toca na barriga? A bola não toca na barriga do jogador, a bola vai diretamente no braço do jogador. Diretamente no braço do jogador. E isso é que realmente me preocupou. Brilhante a chamada do programa, quando você faz a abertura, que não é uma surpresa para nós, né, é exatamente isso. O áudio do VAR estragou a análise de vídeo. Esse é que é o grande problema. Em primeiro lugar, eu vou cansar de dizer aqui, eu uso esse espaço muito para falar isso, usei muito na questão de interpretação, esquece com volumetria, conforme o Vitor colocou, em análise nessa jogada. A primeira pergunta que um árbitro tem que fazer, que um analista tem que fazer, quando analisa a bola na mão ou mão na bola, para ver se é uma mão sancionável ou não, é: o jogador estava bloqueando ou estava jogando, disputando a jogada? Essa é a primeira pergunta. Para mim é claro que o jogador estava em ação de disputa da bola. Quando ele está em ação de disputa da bola, o árbitro de vídeo não analisa aumento ou não de espaço corporal, e sim movimento natural ou não para o jogo. Se o jogador está com o braço acima da linha do ombro, não é assim que se joga. Toca a bola, é mão. Como ele está com o braço abaixo da linha do corpo, no movimento que ele vai fazer, vai chegar próximo, né, ao Roger, e o Roger sai da bola criando esse fator surpresa, e ele com o braço ao lado do corpo ainda procura tirar a mão e tem um contato com a sua mão, para mim, nada a ser marcado. Agora, o que me preocupa? É a briga contra a imagem. Porque além do VAR, mais do que o VAR que estava fazendo o jogo ao vivo, a CBF, a comissão de arbitragem da CBF, viu o vídeo e está lá no site a explicação. E na explicação diz, bateu na barriga e foi no braço do cara. Não é fator determinante. Não é fator determinante. Para mim, não há penalidade. Depois da explicação do Gaciba, didática, né? Que é importante, didática, né? Teórica, dentro da... Porque o Gaciba traz aquilo que, por um bom tempo, ele foi instrutor desse tipo de situação para os árbitros, né? Então, tá claro... Eu estou convencida que beleza. Desde ontem, assim, o VAR estragou a decisão. A decisão, no meu entendimento, é corretíssima, a decisão final de não se marcar o pênalti. É que o VAR coloca um elemento que parece, então, que por ele ter visto aquilo que não aconteceu, a análise está errada, o resultado final está errado. Não, o resultado está correto. Né? É que o VAR, a gente tem um problema crônico no VAR. Qual é a função do VAR? É enxergar, deixar tudo mais claro. E o nosso VAR, às vezes, deixa tudo mais turvo. E agora ele viu coisa que não tinha, ele viu coisa a mais. Vendo coisas que não tem. Então isso, né, cria um efeito contrário. Aquele VAR que veio para deixar tudo mais tranquilo, só piora a situação. Mas o resultado que é pênalti ou não pênalti? O resultado é não foi pênalti, não foi marcado e a ação é de disputa. O que está fazendo o zagueiro? Ele está encurtando a distância e o atacante, ele percebe o cruzamento, ó, ele vem para encurtar não tem o que a fazer distância. com a mão. E ele está atrás do atacante. Se ele estivesse numa posição, como disse o Gaciba, que não é natural de disputa, e o futebol precisa entender isso. Ter ajuda, pelo menos de vez em quando, de alguém da biomecânica, porque tem posições que são marcadas os pênaltis, que são posições de disputa, de quem está correndo, de quem está saltando. E aí não tem nada de estranho, de anormal. Bate no braço? Sim. E aí o jogador cria uma situação para se proteger de uma possível passagem da bola pro gol? De forma alguma, isso não aconteceu. Eu acho que o resumo é esse, né? No fim da história, a equipe acertou na marcação do lance, mas não acertou por competência, acertou por incompetência, né? Atirou em um, acertou no outro, porque acertou por sorte, porque não foi avaliado o que deveria ser avaliado. Então, a gente está vivendo momentos de uma arbitragem como um todo, né? E aí não é específico de ninguém, mas como um todo, tão incompetente, que a frase que eu vou falar agora parece um papo de maluco, mas não é, que é: o Corinthians está errado ao reclamar do pênalti, só que está certo ao reclamar do VAR. É papo de maluco, mas é o que aconteceu. Sim. E aí a gente fica, o que deveria ser analisado, que é se era lance de disputa, se era lance de bloqueio, posição do corpo, etc e tal, isso não foi avaliado. E aí eu queria até perguntar pro Gaciba, se você acha, Gaciba, que caso eles não tivessem enxergado o toque ilusório na barriga, se o árbitro seria chamado para revisão ou não dá para ter essa impressão pela conversa deles? Creio que não. Creio que ele não seria chamado porque ele até em algum momento ele fala em ação de disputa, né? Ele usa o termo ação de disputa. Só que ele insiste para afirmar a decisão para o árbitro de campo, que usa o que o árbitro de vídeo foi dito com os jogadores. Claramente, ele usa o que o árbitro de vídeo foi dito. Porque o árbitro de vídeo ou de campo diz: eu não enxerguei, eu acho que bateu na mão. Tá. Em primeiro lugar, que é importante deixar claro, isso não é motivo para ele ser chamado para enxergar. O árbitro de vídeo não foi criado por uma segunda oportunidade. O árbitro de vídeo foi criado para que o árbitro de campo fosse chamado para erros claros e óbvios. E isso é importante. Não precisa necessariamente o árbitro de vídeo passar elementos para o árbitro dizendo que não houve a penalidade. Não precisa ele passar isso. Ele pode dizer simplesmente: olha, ação de disputa, braço em posição natural, segue decisão de campo. Pronto, acabou. Não precisa mais que isso. Esse é o terceiro item que normalmente eu converso com vocês, que eu falo. O mais importante é árbitro de vídeo, o que é? Precisão. Depois, celeridade no que fala. E o terceiro, comunicação. Esse, eu não sei qual é a nossa referência, porque os outros países ninguém mostra áudio.
O único país que mostra o áudio para criar mais confusão do que sem áudio é o Brasil. É verdade. Né? Claramente. Porque o que as pessoas querem ouvir, não é árbitro de áudio, gente, é árbitro de vídeo, tá? Em primeiro lugar. Só para deixar bem claro. A gente tá ali para analisar imagens. E pronto. Mas no Brasil, o áudio é pedido pelos clubes para botar em xeque a decisão que é feita pela análise do vídeo. E esse é que é o grande problema da forma. Ninguém quer entender a explicação. Alguém quer achar furo na explicação. Neste caso, péssimo. O áudio, horroroso. A interpretação, ótima. Ô Gaciba, quando você estava do lado de lá, quando você comandava a arbitragem, nós, como um todo, pressionávamos vocês para que os áudios fossem divulgados. Você tinha a sua opinião à época. Hoje, observando a repercussão pós-divulgação dos áudios, a sua opinião é a mesma sobre se o áudio deveria ou não ser divulgado? Nunca ouvi um áudio da Inglaterra, começa por aí. Todo mundo acha maravilhoso o árbitro de vídeo na Inglaterra. Eu nunca ouvi um áudio da Inglaterra. Vocês já viram da Premier League? Eu nunca vi. Quem divulgava quem é? A Comebol, o México, gosta de divulgar, porque é um chileno que está dirigindo o México também, que está colocando os áudios à disposição. Quer dizer, são poucos países que divulgam o áudio. Eu não tenho nada contra divulgar o áudio, não existe nada para ser escondido. Nada para ser escondido. O detalhe é exatamente as pessoas analisarem o que se fala e não as imagens que são feitas. E eu tenho um outro ponto de vista que vocês conhecem. Para mim, ou bota tudo, ou coloca todos os áudios ali, inclusive checagens, revisões, lances polêmicos, não fica escondendo nada. Porque isso aí eu não gosto. Pra mim, eu boto tudo, não coloca nada. Eu, particularmente, não tinha problema de esconder. Agora, o que eu não queria, o que é? Exatamente acontecer o que está acontecendo agora. O áudio criou mais confusão do que quando não tinha áudio.